pode chegar, pode sentar-se, seja muito bem-vinda ao Pod Inspiração Delas, o nosso cantinho de conversa gostosa e cheia de conexão. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas de nós vivem todos os dias, como equilibrar maternidade e empreendedorismo. Eu sou a Rita e hoje essa conversa vai ser muito boa. Como equilibrar maternidade e empreendedorismo? Como ser CEO do seu negócio e também do lanche da escola. É um assunto que muitas de nós têm aí como prioridade ser mãe, outras dividem esse tempo com o seu negócio. E hoje nós vamos conversar sobre esse equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo. Esse projeto tem uma parceria especial do Clube Delas, que é uma comunidade de mulheres empresárias que se uniram para crescer juntas. O Clube Delas tem como objetivo principal proporcionar conexão e conhecimento para suas sócias. E tem diversos canais, como o Pod Inspiração Delas, o Café Delas, que são eventos presenciais, temos sala de aceleração para elevar o teu conhecimento, Telegram para networking, roda de negócios para você já ir trabalhando e aprimorando o seu negócio. Para essa conversa, eu recebo aqui hoje com muita honra duas convidadas mais que especiais, Tainara Girardi, Morgana Liboni. Sejam muito bem-vindas e obrigado por compartilhar com nós esse momento especial da vida de vocês e o conhecimento de vocês. A Tainara Girardi é empreendedora, especialista em sobrancelha e lash design. E mãe da Isadora e do Arthur. E a Morgana Liboni Campanharo é mãe de uma princesa, Aurora, e ela é fisioterapeuta dermatofuncional. Me corrijam aqui se eu errar, meninas, por favor. Eu te convido agora a abrir o teu coração e se conectar com o mais profundo do teu ser. Talvez se conectar com Deus. E se você não compartilha da minha fé, agradeço a sua compreensão. Mas fica aqui que essa conversa hoje vai ser muito interessante. Pai, obrigado por esse momento e por essas pessoas que aqui estão, Senhor. Obrigada pela oportunidade de compartilhar conhecimento e fazer novas conexões, Pai. Abençoa nossos passos, abençoa as nossas mãos, que tudo que elas toquem venha prosperar infinitamente. Amém. Amém. Antes de começarmos, eu quero dizer que esse momento, esse episódio, ele é para você que já fez uma call com o fundo do filho pedindo um biscoito. Ou talvez, no meio de um prazo apertado, você se viu discutindo com um pequeno ser humano sobre comer brócolis. Então, se você viveu qualquer uma dessas situações, esse é o seu momento. O equilíbrio entre maternidade e empreendedorismo, ele não é fácil e nem perfeito. Mas nós vamos discutir hoje aqui como é possível empreender e como é possível aprender conseguindo esse equilíbrio saudável. Tainara, qual foi o momento da sua jornada como mãe, como empreendedora, que você pensou assim, não vou dar conta? Oi, Rita. Então, o momento mais desafiador na minha vida foi ali na pandemia, que eu larguei o CLT para empreender sozinha e eu estava grávida e não sabia. E quando eu descobri a gestação, eu acabei me separando, ficando sozinha. Então, era eu, uma gestação e a minha pequena em casa para manter tudo. E eu ter que dar conta de empreender, correr atrás para arcar, né, além da gestação, tu gastar ali com o médico também, e tu ter que alimentar a outra criança dentro de casa e pagar as contas. E para mim foi muito difícil, por causa que eu tive descolamento, eu tinha que ficar em repouso, e eu não poderia porque eu tinha que trabalhar. E como estourou a pandemia, eu pensava assim, meu Deus, como eu vou conseguir trabalhar? Eu tô grávida, como é que eu vou manter uma criança? Ela tava acho que com uns 4 anos, a Isadora, e eu tava grávida do Arthur. E eu não podia fazer repouso, então eu comecei a divulgar escondido, comecei a atender, às vezes eu tinha um pouco de sangramento, eu corria para o doutor Dirceu, ele me mijava na cabeça, que era para mim fazer repouso, e eu não fazia repouso, eu sentava quietinha, conversava com as clientes, eu disse, olha, vou ter que trabalhar devagarinho, com calma, com dor,
E ali eu ia fazendo, trabalhando com muita dor. A avó do Arthur foi a minha mãe eu não tenho ali, então a avó do Arthur, ela fez um papel muito bom na minha vida, que é a avó paterna. Eu tive ela um pouco presente, às vezes ela ia na minha casa, limpava um pouco, ajudava. E sempre também precisa descansar, mas sempre fui correndo atrás. Às vezes eu questiono assim, acho que foi acho não, né? Foi Deus que esteve presente comigo, porque eu tive até a ameaça de perder o nenê, mas permaneci ali atendendo. Após isso, ganhei um nenê e acostumei muita cliente assim, me questionar como é que tu consegue trabalhar com 2 crianças com você, porque eles trabalham comigo. Eu até coloquei ele na creche pequeno, mas é uma semana bem, uma semana doente, né, na creche. Então, trouxe para casa de volta. Eu adaptei ele no bebê conforto do meu lado, no carrinho. Eu não colocava muita cliente. Eu, com 7 dias de cesárea, eu já estava trabalhando com os pontos e ele junto, porque eu não tinha outro salário. Então, eu colocava ele no carrinho, embalava com o pé e atendendo. 2 clientes por dia. Eu conversava com elas, olha, vou ter que dar uma pausa para dar mamar, tu vai ter que esperar entrar de acordo com meus horários. E assim foi indo e, graças a Deus, superei e cheguei onde estou com as minhas clientes juntas comigo também. Uau! Eu admiro profundamente as mães, conheço muitas mães que conseguem levar. A Morgane postou esses dias também, a Aurora trabalhando com ela. E eu acho fantástico, porque eu não consegui, eu não conseguia dar conta. Então, eu sempre tive apoio, assim, tinha as 2 avós, tinha a Tata, eu não dou conta. Mas é uma coisa minha, né? Então, eu admiro muito as mães que conseguem fazer as 2 coisas ali. E até quando eu vou fazer algum serviço que a profissional tem um bebê, assim, para mim é fantástico. Eu não me incomodo com isso. Para mim é fantástico, porque eu criei 2 filhas e eu não consigo equilibrar assim com tanta facilidade, ter ali junto, dar atenção e ao mesmo tempo focar no meu trabalho. Então, é muito de perfil de pessoa. Eu admiro muito quem consegue isso. Morgane, você tem alguma história engraçada ou inusitada de uma situação assim em que os mundos de mãe e de empreendedora, bum, simplesmente explodiram? Eu acho que isso é várias vezes, né? Mas assim, o que aconteceu no início, porque eu também com 18 dias que tinha ganhado a Aurora, já voltei, retornei a trabalhar, então ou era eu atendendo e o peito vazando de leite, que tinha que voltar a dar mamar, ou várias vezes aconteceu de eu marcar 1 ou até 2 clientes no mesmo horário, que é aquela vida corrida de mãe, atende criança e choro. E um dia simplesmente eu fui dar mamar e esqueci daquele horário, não lembrei. E a criança, eu estava ali com a criança, não tinha como parar de dar mamar nem correr atender. Eu acho que a gente vai levando como dá, sem se cobrar muito. No começo eu me cobrava muito, mas depois a gente vai tirando, vendo como vai dando, a cliente vai entendendo, né? Vamos tirando como dá. Isso é bastante importante, que você consiga ter essa percepção de não se cobrar tanto, né? Porque eu acho que isso vem muito forte. Para mim, pelo menos, vinha assim, quando eu tinha as minhas pequenas, eu ficava, meu Deus, eu preciso trabalhar. Eu preciso entregar o meu melhor para o meu cliente e eu não consigo dar conta. E aí eu não estou fazendo nem com minha filha o melhor e nem com... Eu vivi muito isso, assim, foi bem desafiador para mim, a maternidade e o trabalho. Então, eu super admiro as mães que conseguem equilibrar isso com essa sabedoria, com essa maturidade, porque é isso, é maturidade, né? Maturidade de você entender que você tem o teu momento, que você está no teu momento de não estar 100% focada numa coisa nem na outra, mas você está dando o teu melhor para conseguir atender as 2 pontas, né? Então, eu acho que isso é super importante. E para as 2, então, agora, vocês atuam na área da estética. E olha que interessante, que as 2 atuam na área da estética, então a gente vai conseguir compartilhar aqui bastante coisa. Que também não deixa de ser uma forma de cuidar das pessoas, né? Todos os dias vocês estão cuidando de alguém, cuidando da autoestima daquela pessoa, e isso a gente sabe que faz toda a diferença, né? Então, como esse trabalho influencia na forma como você lida com a maternidade e o autocuidado de vocês? Pode começar.
Assim, o nosso autocuidado, no caso, como a gente se Isso. cuida. De que forma cuidar das pessoas com o teu trabalho influencia no teu autocuidado? Como você administra essa situação? Você consegue, assim, aquele tempo para ter o teu autocuidado? Eu tenho dias e dias. Tem dias que eu só levanto, que nem ia dizer que ele escova os dentes, passa uma escova no cabelo e vai cuidar da mulherada, da autoestima delas. Mas eu também tiro um tempo quando eu quero sair. Às vezes eu acordo assim, hoje eu quero me arrumar. Eu vou lá, passo uma base, porque os cílios já tá pronto. A sobrancelha também. Então é só passar uma base, botar uma roupinha e pronto. Às vezes eu tenho clientes que chegam assim, como é que você consegue se maquiar, trabalhar e ter criança? Às vezes eu digo assim, acho que é Deus, mas também assim, eles me impulsionam muito. Porque eu noto assim, quando eu coloco uma roupa, meus filhos dizem, mãe, você tá muito linda, você tá uma princesa. E aquilo me eleva para me arrumar sempre. Eu arrumo o cabelo, eles também querem se arrumar, eu vou lá trabalhar e eles vão junto. A minha menina, ela tem que se maquiar, tem que periquitar e tá lá comigo. E eu acredito assim que é tudo questão da gente, de organização. É como eu disse, tem dias que a gente consegue e tem dias que não. Assim como assim, questão de casa também, né? Tem gente assim, eu não consigo limpar minha casa todo dia. Eu também não. Ou eu trabalho e dou atenção para os meus filhos e limpo a casa. Quando eu vejo que tá pouca cliente, eu vou lá, organizo, me ajeito e assim vai. Tiro um tempo pro meu cabelo também, para mim lá alisar. Tiro um tempo para ir fazer uma unha. Mas é tudo questão, assim, de organização. Eu vou fazer o cabelo, as crianças vão junto. Vou fazer a unha, as crianças vão junto. Então, é isso. As crianças sempre junto. Vamos junto o tempo todo. Que legal isso. Eu acho que é bem isso mesmo. Tem dias e dias. Eu, com o início da gestação, na verdade, só acordava e ia. E a minha rede de apoio, minha mãe, meu marido, sempre me incentivou a voltar a me cuidar, porque foi um processo, voltar a me cuidar, porque eu fiquei vivendo a maternidade, a vida ali, a Aurora, respirava a Aurora, tudo era Aurora. E coloquei o trabalho em segundo plano. E por eu trabalhar com estética, a gente tem que ter um cuidado, se arrumar um pouquinho mais, até para a autoestima da gente, né? E a minha mãe e principalmente meu marido conseguiram ver que eu estava me deixando de lado e foram, tipo, por que tu não se arruma, não passa um batom, né? Não bota uns cílios, o meu marido que me deu a dica, bota uns cílios, tu fica tão bonita. E acho que às vezes a gente não consegue perceber sozinha que a gente está se deixando de lado, sabe? Acho que a gente demora a perceber. Então, para mim foi importante ter esse apoio deles, assim. Dizer que a gente tem que se cuidar e tal. Que a gente acaba procurando formas. A gente se olha, começa a se olhar de novo no espelho, né? E se sentir até mais confortável no ambiente onde a gente está para trabalhar, para conseguir captar novos clientes, assim, acho que a autoestima ajuda bastante. Eu acredito, assim, que entender qual é o momento que eu estou vivendo faz toda a diferença, porque eu vivi muito isso também. O tempo que eu me dedicava ali, quando tinha elas bem pequenas, as minhas meninas têm 6 anos de diferença, então foi bem distinto, assim. Então, eu me doava aquilo ali e tinha essa dificuldade e sempre falo para minhas clientes, tenham essa rede de apoio. A mulher que quer empreender, que ela vai dar conta com os filhos. Ela vai dar, porque nós damos conta de tudo, né? Mas essa mulher, ela pode ficar muito sobrecarregada, né? Nós sabemos muito bem como é que funciona isso, o peso que isso faz na nossa vida todos os dias, né? Então, o meu respeito aos maridos que conseguem ver isso e ajudar da forma que podem as suas esposas para que elas consigam voltar a se ver melhor, voltar a trabalhar, a se dedicar também, ajudando ali. A gente sabe que tem muitos que apoiam, que cuidam, que tomam conta até dos filhos, né? E eu acho super importante que isso aconteça. Fico, tudo bem. Eu tenho meu namorado que me ajuda bastante também. Às vezes eu digo pra ele, assim, tu consegue cuidar das crianças pra mim? Levo. Aí eu queria descansar um pouco. Eu levo eles passear um pouco, brincar. Então a gente não pode se cobrar muito e que nem assim olhar a grama do vizinho. Sim. Porque a gente olha assim na internet, às vezes, nossa, porque ela é foda, não sei o quê.
calma, ela tem uma rede de apoio por trás também. Então, era isso que eu queria falar. Na verdade, assim, a gente quer vestir a roupa de super mulher, né? Mas, às vezes, esse peso vai acumulando e a gente sente... Eu tive depressão pós-parto na minha primeira filha. Então, assim, eu estava num momento muito sobrecarregado da minha vida profissional, de trabalho, aquela aceleração maluca, tinha 26 anos. E eu vivi esse problema de ter uma depressão pós-parto. Então, assim, na segunda eu tomei outros cuidados para não me permitir chegar nessa situação, né? Então, eu acredito que, sim, essa rede de apoio que a gente precisa ter a avó, precisa ter o namorado, precisa ter alguém ali que te dê 5 minutos para você. Porque a gente sabe que, como eu estava falando no início aqui, é administrar a call com o cliente e a encrenca lá de comer brócolis, né? Exatamente. Eu tive depressão na gestação do Arthur, eu sei como é tu ter que estar medicada, ter que trabalhar, se preocupar com uma gestação e querer dar conta de tudo sozinha. Às vezes a pessoa querer te ajudar, tu tá naquela coisa assim, não, eu quero ficar sozinha. E depois tu acaba vendo a bola de neve que você criou e tudo poderia ter sido mais tranquilo se tu tivesse aceitado a rede de apoio e de ajuda, né? E eu acho que também não dá da gente se cobrar muito. No início eu me cobrava muito, que, como a Tainara falou, eu tinha que dar conta do trabalho, dar conta da nenê, a nenê tinha que estar sempre muito bem limpa, muito bem vestida, e dar conta da casa, e de fazer janta, né? E daí comecei a praticar atividade física e começou a virar uma coisa assim, tu não consegue. E tu tem que dar uma relaxada, tu tem que tentar dar uma relaxada. Porque senão tu começa a virar um ciclo viciante e você não consegue dar conta, tu começa a se frustrar. Não dei conta de organizar a casa. A Aurora hoje tá suja, né? Não, né? Mas a criança se suja, é o normal da criança, sim, né? E vai ter dias que a gente não vai ter disposição para muita coisa. Então, a gente tem que ter força para fazer aquilo que dá, que é o trabalho e a criança, que são prioridades, né? A academia a gente deixa de lado. A casa a gente deixa do jeito que tá. Quando der, a gente arruma. Exatamente. E acho que é isso aí. Eu acredito que são inúmeras as mães que vivem essas situações. E aquilo que a Tainara estava falando que é muito interessante. Você vê muitas histórias lindas, sim, por aí na internet. É muito... Nossa, fulano tem um monte de filho, fulano tem isso, tem aquilo, né? E dá conta de tudo, e trabalha, e não sei o quê. Mas tudo bem, ok. Só que a gente não tá olhando por dentro como é que é a situação, né? A vida dela. Então, assim, na prática, a gente sabe que não funciona bem assim. Mesmo tendo essas redes de apoio, ainda é puxado. Eu costumo falar assim que eu sou uma filha mimada de Deus, porque eu tive rede de apoio de tudo quanto foi canto. Eu tinha a minha mãe, que estava sempre à minha disposição, a minha sogra estava sempre à disposição, eu tinha uma tia muito querida que estava sempre comigo, me ajudando, eu tinha a condição de ter uma babá, então eu tive essa rede de apoio, mas eu sei que nem para todo mundo é possível. Então, às vezes a gente acaba olhando a horta do vizinho, né, ali, e achando que é mais verdinho, mais bonito. Eu tenho a frustração também, que eu acho que eu devia ter curtido mais a Aurora. Eu ganhei a Aurora e fui trabalhar com a Tainara, e eu acho que eu devia ter curtido mais esses primeiros meses da Aurora. Mas é isso, empreender é isso. A gente que é autônomo tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que tá passando tão rápido, a Aurora já vai fazer 5 meses. Eu achava também que não ia dar conta, graças a Deus tem uma rede de apoio também. Tem a minha sogra que me dá uma mão, tem uma tia que fica com a Aurora para mim poder trabalhar. Então, acho que a rede de apoio é muito importante. Só que tem muitas mulheres que também não têm rede de apoio. E dão conta também, né, que a gente tem que valorizar elas. Com certeza. É isso que eu falo sempre. É importante, e a gente tem que lembrar que nem todo mundo tem a mesma rede e mesmas possibilidades, né? Mas é interessante a gente ter essa percepção do quanto eu consigo agora. Eu vivi os primeiros 5 anos, 6 anos da minha filha mais velha, eu não acompanhei praticamente. Eu
passava muito tempo na estrada, morava numa cidade, trabalhava em outra. Então, eu passei muito tempo fora. Eu não vi minha filha crescer. E aí, o que acontece? Depois de um tempo, eu comecei a ver algumas consequências disso na vida dela. Aí começou a vir a culpa. E aí, só pouco tempo atrás, que eu fui por necessidades minhas, né, emocionais, eu fui buscar desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, e acabei me apaixonando tanto que eu acabei trazendo e tentando disseminar para todo mundo. Mas eu vivi isso de me culpar por eu não ter participado. Mas depois que eu mergulhei nessa jornada, eu entendi, eu consegui consertar, eu consegui curar essas minhas culpas e entender que eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Era o melhor que eu conseguia. Porque naquele momento a minha intenção era poder dar um futuro bom para ela, né? Então, e hoje ela tem uma condição, ela estuda numa boa escola, ela tem condição de ter uma vida boa por conta daquilo que eu fiz lá atrás. Então, a gente acaba curando essas culpas, mas não é um processo simples, é um processo lento, é um processo delicado, e igual a Morgane falou antes, se não tiver, às vezes, alguém que note isso, que nos ajude a perceber, a olhar para dentro, para nós mesmas, às vezes a gente vai passando, vai empurrando, vai ficando, e aquilo vai virando uma bola de neve. E quando tu vê, tu tá... Experiência minha, né? Quando tu vê, tu tá explodindo com o filho, com o marido, com o cliente, com sei lá com quem. E você nem sabe de onde tá vindo toda essa carga. E isso vem desse nosso status de Mulher Maravilha, né? De agregar tudo. E sim, a gente tem uma capacidade monstra, mas tem que ter o cuidado com a gente também, né? Eu quero fazer um agradecimento especial a uma amiga que foi a primeira pessoa que eu compartilhei esse sonho de estar aqui, de fazer esse podcast. É uma amiga especial que eu espero que em breve possa estar aqui, porque ela é dona de uma luz intensa e tem muito conhecimento para compartilhar e uma história linda para contar pra gente. Obrigada, Lila Amaral, porque você também faz parte dessa história. Hoje temos o nosso cafezinho oficial do Pô de Inspiração Delas, né? A nossa xícara oficial, a caneca oficial aqui do Pô de Inspiração Delas. E eu trouxe mais um mimo para as minhas convidadas. Mas antes de entregar, eu quero contar um pouquinho da história da Cacau Show, porque eu gosto de contar histórias. Eu acho que as histórias nos ensinam, nos inspiram e fazem a gente lembrar de muita coisa que a gente acaba deixando embaixo do tapete. E é importante para o nosso crescimento como empreendedora, como pessoa, enfim. A Cacau Show começou em 1988, quando o fundador, Alexandre Costa, ele resolveu empreender vendendo ovos de Páscoa. Só que ele não contava que, no decorrer do caminho, ele não conseguiria fornecedor que conseguisse atender a demanda que ele tinha gerado para entregar esses ovos. E ele precisou, literalmente, colocar a mão na massa e produzir esses ovos para conseguir entregar na demanda que ele tinha gerado. Ele enfrentou muitos desafios, como todas nós, e, aliás, para mim, é uma inspiração como empreendedor. E nesses desafios, ele encontrou pessoas que se juntaram a ele para ajudar a ele a atingir os objetivos dele. E com os valores aí desses ovos, desse início de empreendimento aí, ele fundou o que hoje é uma mega franquia nacional no ramo de chocolates, que é a Cacau Show. E eu gosto de contar essas histórias porque elas nos fazem lembrar que... Aliás, uma coisa que eu quero deixar muito forte aqui para você que está nos assistindo aqui, para as meninas que estão aqui. O tamanho e o momento que você vive hoje não define o teu sucesso. O que define o teu sucesso são as tuas ações, são as tuas decisões. Então, decida buscar conhecimento, decida estar nas mesas certas, decida compartilhar com pessoas que possam agregar na tua vida
e com quem você possa aprender. Sempre você vai ter muitas pessoas para quem você vai ensinar, mas você precisa estar com pessoas que te ajudem a buscar o que existe de melhor aí dentro de você, para atingir o teu máximo potencial. Nas redes sociais do Pô de Inspiração delas, você vai encontrar um link. Faça a sua aplicação e seja a próxima mulher de sucesso a estar aqui nessa mesa, contando a sua história e validando ainda mais a sua marca, o seu negócio. Morgane, quando você sente que está sobrecarregada, o que você faz para recarregar as energias e se manter no caminho aí, como mãe, como empreendedora? Como mãe, acho que quando eu estou muito esgotada, eu tento tirar um dia para ficar com a minha filha, né? É difícil, mas tento tirar um dia para ficar, porque a Aurora me acalma. Ela é uma criança muito calma. E na parte do empreendedorismo, eu sempre tento estar procurando alguma coisa nova. Agora é uma época que a gente não consegue ter muito esse tempo para relaxar, mas estou sempre tentando procurar alguma coisa nova, alguma coisa que esteja no mercado de novo, né? Para tentar dar uma desfocada naquele dia cotidiano, que é super cansativo, né? Então, tento sempre estar procurando alguma coisa nova para dar uma desfocada, ligar em outra coisa. E faço atividade física, que eu acho que isso ajuda bastante também. Com certeza. Eu acho que esse desligar para cada pessoa é diferente. Vai ter uma que vai para Netflix. Vai ter outra que vai ler. Vai ter outra que vai passear lá, sei lá onde. Eu gosto muito de me conectar com a natureza. E isso tem muito a ver com o perfil de cada um também, né? Que tem pessoas que são mais voltadas, se recarregam suas energias em lugares movimentados, com pessoas, né? E tem outras pessoas que recarregam em locais mais calmos, mais tranquilos, né? Eu, tanto faz para mim. Um bom shopping também me recarrega. Ah, sim. Então, passei na natureza também. É. Mas é importante a gente ter esses momentos de olhar, poxa, agora eu estou precisando recarregar aqui, porque, né, tenho muita coisa para fazer, tem uma galerinha aí para administrar, tem clientes esperando, tem... a empreendedora, ela nunca está parada, ela está sempre buscando uma coisa nova, uma coisa diferente para fazer, como a Morgane falou. Então, também como mãe, a gente precisa estar tentando novas possibilidades aí para entrar nesse equilíbrio aí. Tainara, você já se percebeu comparando a tua jornada com a de outras mães empreendedoras? A gente já falou um pouquinho aqui, mas vamos dar mais uma... A princípio, assim, não, sabe? Nunca me comparei, porque eu acho, assim, que cada uma tem a sua história, que eu digo assim, cada uma tem sua grama ali pra plantar, cuidar, regar, enfim. Agora, assim, de me comparar com alguém, nunca parei, assim, sabe? Que, como eu disse, cada uma tem a sua história. Até essa semana eu ouvi, assim, de uma amiga minha, ela disse, eu conheço uma pessoa que ela ganhou nenê e ela se inspira muito em você. E ela disse até que não ia dar mamar no peito para poder voltar a trabalhar logo. Aí eu disse, não, eu trabalhei com o meu nenê dando mamar no peito. Não tenho por que você se privar de ser mãe para trabalhar e dizer, eu quero ser uma mulher de sucesso. Não, porque o seu sucesso, na verdade, acabou de nascer, né? E é ele que vai te empurrar para longe. Que eu que sempre digo assim, os meus filhos são a minha base de tudo, eles que me levam adiante, eles que estão sempre me incentivando. Às vezes eu saio viajar fazer curso, a minha menina diz, mãe, eu quero ir junto. Aí eu digo, não, hoje não dá. Mas assim, eu tô apurada no estúdio, ela tá organizando a agenda, ela responde cliente pra mim. Tem cliente que nem sonha que é ela que tá respondendo. E ela que tá lá, ela tem só 7 anos. E o meu gurizinho pequenininho, eu tô fazendo CIDs, ele tá secando lá pra mim, mãe, vou te ajudar a trabalhar. E o que eles dizem pra mim? Mãe, a gente tem que trabalhar pra ganhar dinheirinho pra comprar um presente, né, mãe? Pra comprar o leite, que eles dizem, eu digo isso daí. Então eu digo assim, que cada uma tem a sua história também. Não sei, assim, é isso. Bom, eu acho que você fez aqui, assim, uma reflexão que valeu, assim, milhões. O seu sucesso acabou de nascer. Vocês ouviram, né? O seu sucesso acabou de nascer. Então, olha pro teu sucesso que acabou de nascer e lembre que... lembre de não se culpar se você não conseguir atender aquele cliente na hora que ele quer. Não conseguir
fazer tudo do jeito que você quer. Se, de repente, a cama está quase andando sozinha, ou, enfim, algumas coisas podem acontecer aí nos nossos lares. E tá tudo certo. Tá tudo no lugar que deveria estar, né? Para as duas aqui agora, na área de vocês. Muitas clientes são mães que compartilham, com certeza, desafios com vocês. Como que essas conversas, elas inspiram e se conectam com a jornada que vocês vivem? Eu acho que acaba te dando até dicas, assim como tu acabou falando, da gente não se cobrar tanto, sabe? É bom a gente ter alguém que já foi mãe, que já foi, não, que é mãe também, né? Mas que passou por essa fase e que também trabalhou, que nem agora tem a Tainara, é uma inspiração, porque ela trabalhou o tempo todo com os 2 filhos, então eu acho difícil eu trabalhar às vezes com a Aurora, que é uma só, ela tinha que dar conta de 2, e porque a criança muitas vezes não vai parar. E bem, na verdade, eu não sei a Tainara, mas para mim, sempre os clientes que vão entender da criança tá ali chorando é a que é mãe. A que não é mãe não vai ter paciência. Muitas vezes a gente tem que desmarcar um horário porque deu alguma coisa com o bebê, com a criança. Muitas não vão voltar, mas aquelas que são mães vão contar que já passaram por aquilo, vão dar dicas para você sobre aquele assunto e vão permanecer, porque elas já passaram por isso, tiveram que desmarcar compromissos por causa da própria criança, né? Então, acho que tem essa troca, assim, com elas, do meu ver, assim. Como a Morgane falou ali, né? Quem é mãe entende. Até eu tenho clientes, algumas que não são mães também entendem, porque assim, hoje a gente tá com a agenda lotada. Do nada, a criança ficou doente. Assim, de repente, e tu pensa, agora, tu vai lá, desmarca, quem é mãe entende. Tem umas que entendem, mas tem umas que assim, como assim do nada ficou doente? Já não deveria ter marcado. A gente tem que ter uma paciência e explicar, olha, em primeiro lugar, o meu filho, assim, assado, eu vou levar no médico, eu vou te dar um jeito de te encaixar novamente, não se preocupe. Infelizmente, tem pessoas que não entendem, mas assim como tem pessoas que entendem. Assim como tem mãe, assim, eu tenho um horário com você. Oi, você vai vir... Olha, não vai dar, tô aqui no UPA com a minha filha, tô na Unimed, tô no hospital, não tem problema. Então, assim, quem é mãe, a gente entende que, assim, de repente, do nada a criança caiu, quebrou um braço. Do nada deu febre. Então, a gente tem que estar sempre preparada para isso e não se culpar. Não ficar assim, nossa, porque ficou doente, eu vou ter que desmarcar todas as minhas clientes. Não. Tu tem que pensar assim, não, que bom que eu posso controlar minha agenda, isso. Posso trocar as clientes para um outro horário e ir no médico. Já pensou se numa empresa fechada que não pode nem olhar o telefone para saber se o filho tá bem ou não? Então, assim, é isso. Eu acho que outra coisa também que a gente compartilha, que agora eu tenho a minha tia, né, que fica com a Aurora, quando a gente tem que deixar o filho chorando e trabalhar, porque a gente tem os compromissos e tem que manter aquele compromisso, né? E acho que elas acabam falando, assim, que elas também passaram por aquilo ali. Eu, na verdade, acho que o primeiro dia que eu deixei a Aurora, com 18 dias para mim ir trabalhar, eu sofri muito mais do que a Aurora. A Aurora, praticamente, acho que nem deu tempo dela sentir minha falta, eu já estava lá de volta. Eu já saí de casa, sendo que eu trabalho, onde eu trabalho é perto da minha casa, eu já saí quase chorando e cheguei morrendo de saudade. E já fazem, né, um tempo que eu voltei a trabalhar e eu tô sempre com saudade. Se eu puder, eu ficaria com ela. É uma coisa assim, né? E eu acho que acaba que a cliente acaba falando também um pouco dessa parte de ter que ter deixado o filho também, muitas vezes para trabalhar ou alguma coisa, né? Acho que sempre dá uma troca bem legal, assim. E eu acho que toda mãe sofre, né, de ter que deixar o filho para ir trabalhar. São as múltiplas facetas do empreendedorismo feminino. E às vezes acho que até esses tempos eu fui num casamento com meu marido, eu sofri de deixar ela com a minha mãe, sabendo que eu ia para um casamento me divertir. Acho que a gente fica muito pensando no filho, assim, tipo, eu tô aqui me divertindo e ela tá lá. Assim, ela tava lá adorando, porque os avós ou a pessoa que vai ficar com ela, né, tá fazendo tudo que eles querem, né? Mas a gente fica, acho que, com essa segurança de será que tá bem? Será que tá sentindo a minha falta? Na verdade, a mãe sente muito mais falta da criança do que a criança da mãe, eu acho. Nesse tempo de saída, assim.
É difícil pra gente cuidar, mas dar asas. Ontem mesmo, minhas filhas, às 3h da tarde, resolveram me comunicar que gostariam de viajar com o pai. Ótimo. 3h da tarde, eu tinha hoje, pôde aqui, tinha que me preparar, tinha que deixar tudo organizado, tinha que revisar tudo, tinha cliente para atender e tinha que arrumar a mala delas. Tá pequena, principalmente, né? E às 7 ele viria buscar. Muito bem. Muito tempo, graças a Deus, né? Mas mãe dá conta de tudo. Ontem eu coloquei para vocês lá, né, no WhatsApp, revisando agora, porque foi o que a rotina de mãe permitiu. E eu acho que isso é fantástico, a gente poder olhar pra gente e ver isso, ver inspiração em outra mãe, como tu estava falando. Para mim, assim, é fantástico ver uma mãe que consegue administrar 2 filhos dentro do trabalho e eu tava lá paranoica já. E olha que depois de toda a jornada de desenvolvimento e calma e cura disso e daquilo, eu ainda tava assim, né? Aí eu tava lá, comecei a dar uma revisada, aí eu parei, não. Eu tenho esses minutos para ficar com elas. Amanhã elas vão estar viajando, vão estar a semana inteira fora. Se eu tiver que ir a madrugada adentro, vai acontecer. Eu vou madrugada adentro e vai dar tudo certo. E eu vou tirar esse momento que eu vou ficar com elas. Aí fui lá, jantei com elas, fiquei com elas, até que elas saíram. Aí elas saíram e eu voltei a trabalhar. E aí eu fui madrugada adentro, né? Mas enfim, que eu vivi aqueles momentos, porque se a gente não faz, aí vem a culpa, né? Aquela sensação, minha filha agora foi viajar. E eu tinha que terminar isso aqui, mas eu podia ter ficado, né? Com ela mais um pouquinho. E aí vem a saudade de deixar sair também, né? A preocupação de estar com outras pessoas, não é comigo, não vai cuidar como eu, não vai... é muita coisa. Então, eu acho que muitas mães que estão aqui hoje, nos ouvindo, estão se sentindo acolhidas no seu ambiente, no seu momento, porque muitas de nós, eu acredito que todas que decidiram ser mães e empreendedoras vivem isso. Mas como a Tainara falou anteriormente, se você não é uma mãe empreendedora, você talvez trabalha para alguém que não vai te deixar nem saber que teu filho está com febre. Então, não precisa que exista esse equilíbrio, a gente entender o nosso momento. Não, eu decidi que eu vou empreender, mas empreender tem esse lado desafiador de você ter essas manobras aí para fazer, para você conseguir encaixar tudo, mas ele também te dá essa possibilidade que a Tainara estava falando de você é dono da tua agenda, né? Você consegue acompanhar o teu filho. Tanto que se você estivesse fazendo outra coisa, talvez você não conseguisse, não tivesse essa possibilidade. Então, precisamos nos apoiar, nos inspirar umas nas outras aí e equilibrar isso de forma leve, que a gente consiga adaptar. Mas eu ontem, nessa minha situação, olhando para trás, 5 anos atrás, eu não teria feito essa escolha de passar mais tempo com elas e deixar o trabalho que talvez eu não ia... Eu precisava revisar, porque eu não tive tempo antes de olhar. Eu passei ali e depois eu não consegui mais voltar para olhar. Então, 5 anos atrás, eu teria dado prioridade para focar no trabalho. Então, hoje eu vejo muito mais, depois da minha imersão em entender a mim mesma, em me entender como mãe. Hoje eu olho e eu consigo ver que o meu sucesso está ali. E estava indo viajar, os meus sucessos. Então eu precisava passar aquele tempo com elas. E é difícil a gente chegar a esse ponto de... Não, eu vou fazer isso aqui sem culpa. Sem ficar... Porque aí a gente não consegue focar nem numa coisa nem na outra direito, né? Eu sou assim, se eu não decido uma coisa, eu não faço direito, não faço bem feito ali o cuidado do filho e nem o serviço. Então, eu tenho que focar. Agora eu quero ouvir de vocês uma história de superação. Aquele momento desafiador que vocês cresceram. Seja como mãe, como empreendedora, ou em ambos os papéis.
Eu, como comentei no início, assim, para mim o que foi o meu maior crescimento, a minha maior superação foi ali tudo que eu passei na gestação e trabalhando e dando o meu máximo para tentar tudo, e a minha pequena me ajudando. E ali no pós, quando eu ganhei, que eu pensei, meu Deus, e agora 2 crianças pequenas. E, por que tu foi trabalhar com 7 dias sendo tipo que ficar de repouso? Ou eu trabalhava, não tinha dinheiro, não ter mais 2 crianças agora, né? Então ali fui trabalhando com os 2 pequenos e foi ali que eu vi, assim, do que eu sou capaz, o que eu fui longe com eles e que se não fosse eles, eu não estaria nesse ramo, porque eu nunca pensei em entrar no mundo da estética. Eu ia ir para Caxias estudar enfermagem, já estava tudo certo. E eu acabei engravidando da Isadora com 17 para 18 anos. Então eu pensei, como é que eu vou estudar enfermagem fora, grávida, né? Então eu acabei ficando e resolvi fazer um curso de sobrancelha. Então por isso que eu digo assim, eu tô onde tô hoje por causa deles. Porque se não fosse eles, eu não sei onde é que eu estaria agora. Eu acho que uma história de superação todo mundo tem, né? Mas eu também acho que quando a Aurora nasceu, a minha vida virou de ponta cabeça, mas foi a melhor coisa. Quando eu descobri, tu me acompanhou quando eu descobri que estava grávida, mesmo já tendo 35 anos, não foi uma gravidez esperada, mas foi a melhor coisa. E acho que a gente tentar dar conta de tudo, tendo bebê pequeno, para a mulher é muito cansativo, mas é inspirador para a gente acordar todo dia de manhã e querer trabalhar para conquistar as coisas para os filhos da gente, né? Então, acho que seria isso, assim, ao meu ver. E de inspiração seria essas pessoas, tipo, agora a Tainara virou uma inspiração para mim. Hoje, escutando ela, achei muito legal a história dela. Mas é sempre essas pessoas que começaram de baixo, né? E hoje em dia estão alcançando sucesso ou estão na caminhada pelo sucesso. Acho que seria isso, assim. Aqui o nosso objetivo é crescimento de todas. Então, toda mulher é bem-vinda e toda mulher é acolhida, seja o nome dela ou ela mesma. Então, porque esse que é importante, né? Que a gente consiga olhar para outra com esse olhar de, né, mais de empatia mesmo, de, eu já vivi essa fase. Ou se não vivi, vou viver. Eu tive também a minha mãe, que também foi uma inspiração, porque me criou sozinha. Então, hoje em dia, sendo mãe, eu vejo quão é difícil. Eu tendo meu esposo, como é bem mais difícil ser mãe solteira. Ainda mais há 30 e poucos anos atrás, me criar sozinha. Minha mãe sempre foi uma inspiração, mas eu não conseguia ter noção de como que é você criar um filho, você ter um filho. Acho que você só vai saber mesmo o dia que você tiver o seu filho. Porque senão é só, né? Então, a minha mãe também, para mim, é uma inspiração, assim. É que, como diz, né? Nasce um filho, nasce uma nova mulher. É verdade. Nosso objetivo é crescermos juntas. Entendendo que cada uma tem suas limitações, né? Seus problemas. Enfim. Eu quero que vocês deixem uma mensagem para as mães empreendedoras. Um conselho. É que conselho, né? Se fosse bom, a gente vendia. Mas eu acho que é tipo que a gente vai dar conta. A gente acha que não vai dar, mas no fim acaba dando conta como tem que dar, como tem que ser. Às vezes a gente deixa, como a Tainara falou, não consegue arrumar a casa, mas cuida do filho. E é isso aí, cada mãe, cada maternidade é uma, a gente não pode julgar, sempre tentar olhar aquela mãe com carinho, tentar ter a tal da sororidade, né? Porque às vezes a gente julga muito e a gente não sabe o que aquela mãe está passando em casa, se ela tem uma rede de apoio, se ela não tem uma rede de apoio. E sempre tentar se cuidar, que foi uma coisa que a gente comentou também. Eu acho que tentar se olhar, se cuidar, isso ajuda bastante na maternidade. E no empreendedorismo também. O conselho assim que eu dou é a gente não se cobrar tanto, né? Porque a gente, como eu diz assim, a gente quer trabalhar, cuidar do filho, fazer comida, lavar roupa, cuidar. Não tem como fazer tudo isso, não tem. A gente, a casa ficou suja. Se alguém falar, deixa. O que eu digo assim, manda a pessoa vir limpar. A gente tem que ter, assim, descansar, relaxar, ir com calma no nosso tempo.
E uma frase, assim, que eu sempre tenho comigo, a gente sempre tem que enfrentar os nossos medos. Que eu sempre digo assim, o medo é uma porta. E, às vezes, o teu sucesso está atrás daquela porta, daquele medo. Então, assim, cada degrau que tu sobe é um obstáculo daquele medo que tu vai subindo e deixando ele para trás e vencendo. Então, assim, que muita gente assim, eu queria, mas tenho medo. Ai, mas eu queria ser empreendedora, trabalhar por conta, mas eu tenho medo. Tu nunca vai saber se tu tentar. Se deu errado, pelo menos tu vai ter na tua cabeça ciência, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu fui lá, fiz, aconteceu, não deu certo, tudo bem, não era pra ser, vou tentar outra coisa. Mas sempre tirar esse medo da gente. Se você nunca tentar, aí o erro tá certo, né? Que delícia de conversa, meninas. Obrigada por dividirem esse conhecimento de vocês e terem a disponibilidade de vir aqui compartilhar com outras mulheres a história de vocês. Porque com certeza, hoje, muitas mulheres que nos assistiram, com certeza vão ter empatia pela minha voz, que sumiu no meio do episódio, mas vão se sentir conectadas de alguma forma com as histórias que nós contamos. Então, obrigada mais uma vez. Foi uma honra ter vocês aqui. Foi, acho que, uma conversa muito gostosa. E quero deixar um recado para você que está nos ouvindo. Se você quer ter a sua marca, a sua história contada aqui nesse podcast, fica conectado com a gente que vai rolar alguma novidade por aí em breve. Fica conectado e espera os próximos episódios. Agradeço a confiança e o tempo de vocês e de todos que estão nos assistindo. E compartilhe com outras mulheres que precisam ser inspiradas e que também podem estar aqui sendo inspiração para outras mulheres. Porque sim, todos os dias nós nos superamos. Um dia é a voz que falha no meio do episódio, outro dia é um filho que está com dor de garganta, ou é um cliente que está resmungando porque você atrasou um pouquinho. Então, todos os dias nós temos conquistas, mas temos perrengues para resolver também. Então, esteja aqui, fique conectado com a gente que vai ter muita coisa ainda. O melhor está por vir, com toda certeza. Fique bem e até o próximo episódio.